Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então o nosso evangelho de hoje, nosso estudo do evangelho de hoje. Fazendo a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento como de hábito, rogando aos espíritos amigos, aos nossos queridos mentores, que com certeza já temos uma equipe espiritual que cuida desse estudo, né? Para que eles nos iluminem, nos deem lucidez, nos deem tudo que nós necessitamos para aproveitarmos as lições do Evangelho e ao término dela estarmos melhores do que quando iniciamos. Então nós vamos hoje iniciar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Vossos Inimigos e o item de hoje, o título dele é Pagar o Mal com o Bem. Então ele inicia dizendo: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Então quem que dizia isso? Os antigos, antigamente, isso é uma fala antiga, né? Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo vos tornarei filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus, chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Então eles estão falando aqui que nós estamos, para começar, que é importante que a gente entenda o processo da reencarnação. Um dos princípios da reencarnação é nos colocar em contato com antigos desafetos. Então, numa encarnação, nós não só convivemos com espíritos, né? Espíritos encarnados, né? Encarnado também é espírito, né? Não só nós convivemos e temos contato com espíritos que são afins, pessoas que concordam conosco, pessoas que nos amam, que nos apoiam, que têm um pensamento semelhante ao nosso, mas nós também somos expostos ao convívio de uma grande gama de espíritos que nos são antagônicos. Por que será que isso acontece? Porque nós temos realmente é a lei da atração, a gente acaba atraindo para nós aquelas criaturas que podem ser os nossos educadores. Então a reencarnação, ela tem, entre tantos propósitos, esse que é o de nos educar nessa senda da emoção, nessa senda da resignação, nessa senda da superação, de conseguir conviver com pessoas que não pensam como nós. Então aqui nesse trecho ele diz assim, ó: se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Por quê? Porque amar aqueles que nos amam é fácil. Não requer sacrifício nenhum. Então uma pessoa que te agrada, uma pessoa que te favorece, uma pessoa que te ama, que está sempre do teu lado, te apoiando, amar essas pessoas é algo quase que automático, você não precisa fazer nenhum esforço. Então aqueles que nos amam, é natural que a gente retribua esse amor. Agora, aqueles que não nos amam, aqueles que são os antagônicos, esses são os nossos verdadeiros educadores. Não que o amor das pessoas por nós não nos eduque, não, é bom. Só que esses apoiadores, eles são a nossa sustentação. Porque quando você é encaminhado para um processo reencarnatório, você não pode ser mandado para um lugar onde só tem adversários. Você tem que ter também os apoiadores. Então nós temos, você pode ver que numa mesma família tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que têm afinidade, tem pessoas que se entrosam muito bem e tem aqueles que são os adversários, os antagônicos. Você olha, duas pessoas se olham e sai faísca, né? Então numa mesma família você vê que há esse equilíbrio de forças. Tem aquele que te apoia e tem aquele que te desafia. Então isso é natural, é normal. O que nós precisamos entender? Que nós temos um compromisso de utilizar o apoio desses que são o nosso suporte
para poder educar aquilo que as virtudes que nós necessitamos para o bom convívio com aqueles que são os nossos desafios. Então aqui eles estão colocando que existiam aqueles que inclusive não, então eles estão colocando inclusive que tem tinha aquelas pessoas que quando passava alguém que era um adversário, eles chegavam a cuspir de lado, escarrar de lado. Então, esse tipo de comportamento hoje em dia tem quem faça, mas a maioria já não faz isso. A humanidade já deu uma amadurecida nesse sentido. Mas nós ainda temos uma caridade, nós ainda temos uma preferência, nós não temos aquele amor incondicional, nós não temos isso. Então, fazemos diferença entre as pessoas? Fazemos, não deveríamos, mas fazemos sim, ainda fazemos. Então, aquelas pessoas que são as que não nos beneficiam, a gente ajuda, a gente já ajuda, isso é bom, mas nós não ajudamos com aquela grandeza de coração. Nós ajudamos porque a gente sabe que é o certo. A gente sabe que é o que se espera de nós. Então, isso não é de todo ruim, porque isso já é um passo à frente que a gente dá e uma forma da gente ir nos educando e nos polindo aos poucos, tá? Então, mais importante saber que essas pessoas que, principalmente as que nascem dentro da nossa família, que são os antagônicos, essas pessoas são as pedras que em atrito conosco vão aparar as arestas. Então, muitas pessoas que nascem na nossa família, elas estão ali com o intuito de nos educar. Como é que um adversário pode nos educar? Pensa assim, ó, como é que... e aí pensa assim, tá, mas por exemplo, um filho pode ser meu adversário? Pode. Ele pode ser um adversário de outra vida que reencarnou como filho. E agora é aquele filho que te desafia, é aquele filho rebelde, é aquele filho que você tem que estar sempre, né, buscando meios de conviver com ele. Isso pode acontecer, né? Então, pais e filhos, irmãos, isso pode ser, esses adversários podem vir em qualquer situação, né? Em qualquer grau de parentesco. Como é que a gente sabe que eles são adversários? A gente sabe porque eles são aquelas pessoas que fluidicamente os inimigos se reconhecem. Então, o próprio Evangelho fala que quando um amigo se aproxima, você sente aquela sensação de bem-estar, você sente aquela energia boa. Por quê? Porque fluidicamente os amigos, os antigos aliados se reconhecem. Agora, os adversários antigos, os adversários também se reconhecem fluidicamente. Só que o que acontece? A sensação é o oposto. Quando a pessoa chega perto, você sente uma repulsão. Você sente, é uma lei de fluidos, né? Que fisicamente os opostos se atraem. Espiritualmente, os iguais é que se atraem. Então, quando você encontra alguém que é afim, tá? Que tem afinidade com você, naturalmente, magneticamente, as pessoas se atraem. E quando é um adversário, magneticamente, as pessoas se repelem. Então, é aquela pessoa que chega perto de você e você diz assim, nunca me fez nada, mas não desce, sabe? Então, é essa pessoa que você tem que trabalhar. É essa pessoa que você tem que estar sempre, entendeu? Então, são situações difíceis? São. Porque às vezes as pessoas fazem coisas que a gente pensa assim, o que tem na cabeça, né? Eu lembro de uma situação que conta nos livros sobre o Chico Xavier, que ele dizia que quando o Chico tinha uma cachorra que estava doente, e aí essa cachorra estava assim, o Chico passava muito trabalho, o Chico já tinha problema de saúde, então ele ainda tinha que acordar de madrugada para dar remédio para a cachorra. Então tinha uma vizinha que ela olhava e dizia assim, como é que eu vou fazer para ajudar o Chico? Aí você já sei, vou matar a cachorra. E matou a cachorra. Aí o Chico, eu tô rindo, mas é triste, né? Você é a ideia da pessoa, né? Então,
Aí ela matou a cachorra do Chico e o Chico, como assim, né? Oi, como assim? Aí Emmanuel pegou e falou assim, chegou, passou um determinado tempo e o Emmanuel falou assim, Chico, seguinte, ó, você tá carregando muita mágoa. E ele disse assim, eu não carrego mágoa. Chico Xavier, tá? Assim, não, eu não carrego mágoa. Disse assim, carrega. Você tá magoado e tem outra. Você tá magoado e tá atrapalhando o trabalho de você, o seu trabalho, o trabalho dos seus companheiros. Então você tá começando a ficar uma pessoa assim sem condição de oferecer o que você tem de melhor. Aí então você vai fazer o seguinte, você vai pegar, eu rio dessa situação porque eu fico pensando assim, será que a gente ia conseguir fazer isso? Emmanuel virou para ele e falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai descobrir o que é que essa pessoa mais quer na vida. E aí o Chico foi atrás, assuntou aqui, assuntou ali e descobriu que ela queria uma máquina de costura, daquelas máquinas assim, né, sei lá, eletrônica, sei lá. Aí, isso há muito tempo, né? Aquelas máquinas na época, elétrica, né? Certo, eletrônica não, elétrica. Aí o Chico descobriu. Aí o Emmanuel falou assim, então você vai lá e você vai comprar uma máquina dessa pra ela. Aí o Chico disse, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma máquina dessa. Como é que eu vou comprar? Ele disse, não, te vira, dá um jeito. Você vai ter que dar uma máquina pra ela. Aí o Chico foi lá e comprou, assim, tipo, sei lá, em 4 encarnações lá, fez a apresentação e começou a pagar mais. Aí só que aí quando ele trouxe a máquina pra casa, o Emmanuel virou pra ele e falou assim, ô Chico, seguinte, ó, faz um embrulho bem bonito. O Chico disse, não é possível. Eu ainda vou ter que fazer isso. Ele disse assim, ela tem que abrir, ela tem que ficar feliz, ela tem que ficar ser surpreendida. Aí o Chico disse, tá, mas fez. E deu a máquina para tal pessoa, para amiga. E disse que quando ela abriu aquilo ali, disse que do peito dela saíam assim aqueles jatos de luz e que foram direto no peito do Chico e dissolveu toda aquela névoa cinza que estava ali. Então eu fico pensando assim, se Chico Xavier, que era Chico Xavier, se ele teve essa situação de criar uma mágoa com uma pessoa que a princípio fez uma coisa errada, mas queria ajudar, né? Então ele compreendeu isso que ela queria ajudar, mas ele ficou chateado. Imagina nós, imagina o caminho que nós temos que percorrer, imagina o tanto que nós temos que nos trabalhar, imagina o que nós precisamos ainda galgar esses degraus aí. Então nós precisamos de muito mais treinamento do que ele. Nós precisamos de muito mais pessoas ao nosso redor que nos dê esse treinamento intensivo aí, para que a gente aprenda a perdoar. Aprender a perdoar. Porque quando falar aqui no caso, o texto é pagar o mal com o bem. Foi o que Emmanuel recomendou a Chico que fizesse. A pessoa praticou um mal para ele. A pessoa matou um animal que ele gostava muito. Mesmo que estava doente, estava velho, mas não interessa, ele gostava. E ele queria que ela permanecesse ali perto dele. Então a pessoa, ele sabe que a pessoa fez uma coisa com boa intenção, mas ela praticou mal. E o que Emmanuel fez ele fazer? Praticamente obrigou, né? Que ele retribuísse aquilo com o bem. Para nós, tá? No estágio que nós estamos, o que é que nós podemos exigir das pessoas? Em termos de humanidade, em termos de maturidade da humanidade, nós ainda não atingimos um patamar de espiritual, um patamar moral, que faça com que nós já consigamos, de coração aberto,
tá? Pagar o mal com o bem. Nós não conseguimos ainda retribuir alegremente o mal com o bem. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Porque a gente fica assim, né? Vocês têm que esquecer o mal que te fizeram. Gente, esquecer da memória. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Então, aquilo fica. Aquela lembrança fica nos visitando constantemente. Mas nós já conseguimos, temos condição de retribuir esse mal com o bem. Como é que nós podemos retribuir? Aqui eles dão a receita. Fazer o bem aos que nos odeiam. Aquela pessoa não gosta de mim. Eu sei que ela não gosta de mim. Não importa. Se ela precisar de mim, eu tenho que ajudar. Mesmo que não seja de coração. Roberta, mas tem valor se eu fizer algo pro outro assim que não seja de coração? Tem valor, sabe por quê? Porque quando você faz uma coisa de coração, é bom, mas não há superação. Então, por exemplo, eu fazer o bem para meus filhos, fazer o bem para meu marido, isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que me dá prazer. Eu gosto de fazer as coisas para eles. Então, por quê? Porque a alegria daqueles que você ama, pra gente é um prêmio. Então, isso não traz sacrifício. Agora, quando você tem que fazer isso para alguém que você sabe que não gosta de você, que você sabe que se puder, tiver a oportunidade de passar a perna, vai passar. Então essa pessoa é aquela que o plano espiritual colocou no teu caminho para te educar. Ninguém está dizendo que você deve, o próprio evangelho usa essas palavras. Ser caridoso com o outro, com essas pessoas, não é estender o pescoço pro golpe. Não é isso. Você não vai deitar no chão para a pessoa sapatear em cima de você. Não é isso. Se você tiver oportunidade de fazer o bem para essa pessoa, faça. Ou, se você tiver oportunidade de fazer o mal, não faça. Porque é muito fácil aparecer uma oportunidade da pessoa chamar você assim, vem cá, e se a gente fizesse assim, 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 pra dar uma enrolada lá no fulano? Você disse, não, peraí. Não conte comigo. Então, isso é uma coisa que requer que você vença o maior dos inimigos, que é você mesmo. Então tem aquele ditado que diz que quem vence os outros pode ser forte, mas quem vence a si mesmo é poderoso. Então, é isso que nós temos que extrair de dentro de nós, tá? Então, eles falam aqui, se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que vos amam, que os amam. Então, quer dizer, todo mundo tem objeto de afeição. Os bons e os maus, todo mundo gosta de alguém. Então, e daí? Fazer o bem para quem se gosta? Só. Errado? Não, faz o bem para todo mundo. Mas não faça distinção. Então, quanto mais a pessoa age contra você, maior o sinal do compromisso, né? Então, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua aplicação sublime. Pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Quando você age bem em relação àqueles que não gostam de você, você não está controlando o outro. Você está dominando e controlando, assumindo o controle dos seus defeitos, seus próprios defeitos, que é o egoísmo, é a vaidade e é o orgulho. E essa é uma das propostas mais básicas da reencarnação, que é essa superação de nós mesmos, que a gente chama de reforma íntima. Então, o que seria realmente essa reforma íntima? A reforma íntima é você sair da encarnação melhor do que quando você entrou. Então, você entrou odiando o João. Você não pode sair da encarnação odiando o João. Você tem que sair pelo menos tolerante. Não suporta. Olha, uma pessoa que diz assim,
Uma pessoa que diz assim, eu odeio fulano. Odeio. Tem de vez em quando a gente vê, né, as pessoas dizer isso, né? Eu odeio fulano. Olha, quem diz que odeia é porque pensa na pessoa todos os dias. Porque o ódio, ele é um sentimento sem raiz. O ódio é um sentimento que, se você não alimentar diariamente, ele morre. O amor é diferente. Depois que você aprendeu a amar a pessoa pode ser um traste. Você vai gostar dela o tempo todo. A pessoa tem todo tipo de defeito. Você está sempre procurando ver o lado bom, porque o amor tem disso. O amor tem essa característica. Agora, o ódio não. O ódio, se você não pensar na pessoa e não alimentar aquele sentimento todos os dias, daqui a pouco você para de pensar na pessoa, parou de pensar. Aí, quando você lembra da pessoa, você já não sente mais a mesma coisa, já não é mais o mesmo. Agora, você imagina uma pessoa que, em relação a um adversário, ela fica todo dia, por exemplo, fulano fez uma coisa pra mim, tá? E eu fico todo dia revivendo aquela situação. Na minha mente, aquela situação fica se repetindo. E aí, além de você não conseguir o objetivo, que é a superação dessa mágoa, você fica envenenando o próprio organismo. Porque esse sentimento de baixa vibração, a mágoa, a raiva, aquele desejo de se vingar, isso começa a dar uma descarga de toxinas no organismo que envenena mesmo. Então tem pessoas que daqui a pouco estão desenvolvendo doenças bem sérias, bem complicadas, em decorrência do pensamento nocivo que fica desenvolvendo, porque não consegue desligar daquelas pessoas que são a fonte do seu desgosto, quando você pode estar amigos que são a sua fonte de alegria. Então, não é muito mais fácil gastar o seu tempo pensando naqueles que te fazem feliz? Liga para um amigo, chama no WhatsApp, chama para conversar, vai tomar um café com um amigo. Ah, porque a pandemia... Pandemia é nada, gente. Vai na casa do amigo e toma um café, que é isso, né? Vai de máscara, toma café de máscara. Agora, não deixe de conviver com as pessoas que você ama, tá? E que são pessoas que te nutrem daquela boa energia, aquela energia salutar, aquela energia que coloca a nossa imunidade mais alta, né? E ficar só remoendo. Então, o que acontece? Se você não tem condição de conviver com a pessoa, pelo menos ore pela pessoa. Ou ore pedindo forças para pensar menos, para não sentir raiva, porque isso também tem valor. Veja só, a humanidade tem pessoas de todos os níveis, todos os níveis. Então, enquanto uns já estão conseguindo chegar lá naquele nível desejável, tem alguns que estão começando. Então, só que o primeiro passo tem que ser dado. Qual é o primeiro passo? Você não consegue ainda? Ore e peça forças, porque a coisa começa a se ajeitar, tá? Então aqui eles falam que eles falam da lei da assimilação e rejeição de fluidos, que é exatamente o que a gente experimenta quando a gente se aproxima de amigos ou de inimigos, tá? Os amigos se aproximam, a gente sente uma manifestação fluídica benfazeja, né? Um bem-estar. E o inimigo, quando se aproxima da gente, a gente sente exatamente o oposto, né? Então, só que assim, tem algumas pessoas que se a gente parar para pensar, como o plano espiritual, ele é benevolente conosco. Algumas pessoas que nós já temos condição de tolerar a convivência, eles colocam mais próximos. Colocam na família, às vezes dentro do núcleo familiar mesmo, né, do núcleo mais central, né, como filhos, marido, pai, mãe. Mas quando eles percebem que você não consegue suportar contato diário com a pessoa, eles
posicionam essa pessoa num local um pouco mais distante. Então ele vai ser o colega de trabalho, ou ele vai ser aquele parente mais afastado, ou ele vai ser o vizinho cri-cri, que né? Então, mas é importante você entender que aquela pessoa que é o antagonista, ele que vai te educar, porque é ele que vai colocar à prova a sua capacidade de tolerância. Então, só que a gente não percebe isso. Então, é o que acontece, depois a pessoa não aproveita, aí depois, quando termina a encarnação, a pessoa volta para o plano espiritual, e aí de repente a gente acha assim, ai, pois é, eu queria tanto ser uma pessoa mais tolerante. Não, mas olha, tá, as ferramentas estavam todas lá, ó. Aquele vizinho ali, ó, aquele parente ali, aquele colega lá, aquela pessoa ali no centro espírita que você, né, que não se bicava. Então, essas pessoas estavam ali para você desenvolver a tolerância. Por que você não aproveitou? Ah, mas eu não sabia. Ó, a gente tá recebendo a dica agora para depois não chegar no plano espiritual e dizer que a gente não estava sabendo da história. Nossa, tá aqui, tá bem claro. Então ele diz que o pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. E o pensamento benevolente vos envolve. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Não, claro que não. Então é claro que os nossos amigos são aquelas pessoas que você pode trazer para dentro de casa, que você tem mais confiança, que você pode ter um contato mais íntimo, mais constante, né? Que você confia. Agora, um inimigo você não vai confiar como confia num amigo. Óbvio, seria até uma imprudência. Agora, isso significa que se você tem um inimigo é porque você aprontou. É isso que a gente precisa entender. Então a pessoa, por que será que nós temos inimigos? Por que será que nós temos inimigos nos dois planos da vida? Encarnados e desencarnados. Então olha só, o inimigo desencarnado, ele é aquele que nós prejudicamos numa vida anterior, ou nessa, né? De repente prejudicamos e ele desencarnou. E ele não nos perdoou. Ele não nos perdoou. Então olha só, a diferença é que o inimigo desencarnado, ele nos acompanha com mais frequência e com mais liberdade, porque nós não notamos a presença dele, via de regra. Agora, o que acontece? O inimigo desencarnado, ele olha para nós, ele lembra da pessoa que nós éramos na existência em questão lá, e ele olha e diz assim, puxa vida, olha aí, só trocou o corpo. Só trocou o corpo. O resto não mudou nada. Continua sendo a mesma pessoa egoísta, continua sendo a mesma pessoa com todos os defeitos de sempre. Então, ponto. Agora, o inimigo encarnado, a gente acha que é mais difícil conviver com ele do que com o desencarnado. Só que o inimigo encarnado, ele tá aqui e para ele nós ainda conseguimos, eu não vou dizer simular, não é fingir, não é isso, mas a gente consegue se controlar. A gente consegue se controlar. Porque uma pessoa vem, fala uma coisa para você, faz uma provocação, você consegue pelo menos segurar a língua e não responder. Isso é um autocontrole. Agora, o desencarnado, ele está lendo seu pensamento. Então é muito pior. Então é preferível se conquistar esse inimigo enquanto ele está no caminho conosco, do que esperar ele desencarnar. Aí depois ele vai saber todos os nossos segredos. Então se ajustar com essas pessoas não é muito fácil, mas não é impossível. Por que a gente sabe que não é fácil? Porque nós não temos controle sobre o outro. Isso envolve o autocontrole. Por isso que é difícil. Primeiro, a gente precisa reconhecer que nós temos defeitos. Nós precisamos admitir coisa em nós que precisa ser melhorada. Muita coisa. Muitos ajustes que precisam ser feitos. Ah, mas o outro me provoca. Ah, o outro fez eu ficar com raiva. Eu briguei com ele porque ele me fez ficar com raiva. Gente, o que o outro fez só liberou a raiva que já existia lá dentro.
Ele não tem poderes para fabricar uma raiva aqui dentro. Todo o nosso manancial de emoções está todo dentro de nós. Então, todo o amor que nós sentimos está aqui dentro. Toda a raiva que nós sentimos está aqui dentro. Toda a tristeza, a alegria está tudo aqui dentro. Então, a diferença é que essas pessoas, elas são facilitadores para que a gente deixe escapar isso. Mas nós não podemos culpar o outro por coisas que nós carregamos. Então é isso. Às vezes a gente pensa assim, pá, como é que pode, né, fulano, olha só, fazem isso, e ele não perde a calma. Por quê? Porque é o que ele é. É o que ele é. Ele não tem, ele não vai dar do que não tem. A gente não dá do que não tem, né? Então, amar a seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural. Pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com o amigo. Todos nós sabemos do que eles estão falando aqui, tá? Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso é muito importante. Essa coisa da vingança, ela denota uma alma sem grandeza. Parece pouco, mas isso tem um significado gigante. O desejo de vingança denota uma alma sem grandeza. E às vezes quando fala em vingança, a gente pensa em vinganças assim, grandes feitos. Não. Às vezes a vingança é uma coisa sutil. Um sorrisinho de lado que se dá. Entendeu? Quando o outro cai. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A vingança denota uma alma sem grandeza. Então, nós não queremos ser classificados dessa maneira. Então, é perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente. Então, imagina aquela pessoa assim, ó. Eu perdoo, mas eu não quero ver nunca mais. Isso é perdão? Ah, não, eu não quero. É diferente de uma pessoa que se afasta para não prejudicar. Aí é uma renúncia, entendeu? Ah, eu saí do lugar para não brigar com aquela pessoa. Muito bem, isso foi uma boa atitude. Agora é diferente de você se afastar, assim, não, eu perdoo, mas não quero nunca mais enxergar na minha frente. Gente, isso não é perdão. Isso não é perdão, tá? Isso não tem nem renúncia, não tem nenhum tipo de sacrifício nisso, nada. Pelo contrário, você está se livrando do problema. E cuidado com esse negócio de se livrar do problema, tá? Se querer se livrar do problema, porque os problemas que nós enfrentamos, eles estão aqui para serem resolvidos. Você pode mudar de lugar, você pode morar em outra galáxia, o problema vai te achar lá. É uma ilusão achar, sabe? Que mudar de lugar, que deixar de, sabe... De frequentar determinados locais, aí, que a pessoa vai se livrar dos problemas. Não vai não, tá? Então, perdoar é não opor obstáculo à reconciliação. Então, veja, às vezes vai chegar uma hora que de repente a pessoa vai precisar de você, vai procurar, ou até vai em si, né? De repente a pessoa cai, toma consciência antes da gente. Vem, quer a reconciliação. A porta da reconciliação tem que estar aberta. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. Isso para nós, veja bem, desejar o bem não é assim, ó, vai ser feliz longe de mim. Não é isso. É você se alegrar com o sucesso do outro. É você querer que você ficar bem com a felicidade dele. Veja bem, quando pensa assim, como é que eu estou em relação aos adversários, né? Que a gente pensa assim, eu não tenho adversário. Você não tem adversário nenhum, você está fazendo o que nesse planeta? Que todo mundo tem adversário. Todo mundo tem alguém que não gosta de nós. Eu tenho um monte, gente. Então, qual é o pensamento? Qual é o nosso termômetro para saber como é que a gente está aí? A pessoa conseguiu uma coisa legal, a pessoa está feliz, a pessoa está bem. Como é que eu me sinto em relação a isso? Eu estou bem ou eu não estou me sentindo muito bacana de saber que aquela pessoa está legal, que aquela pessoa está sendo elogiada, que aquela pessoa é benquista, porque não pense que porque o outro é nosso adversário que ninguém gosta dele. Ele tem as pessoas que o amam, também tem seus apoiadores.
Ele tem as pessoas que concordam com ele, que, sabe, que combinam com ele. Então, ele tem um monte de gente que apoia ele. Então, quando ele recebe esses apoios, quando ele tá por cima, assim, como é que eu fico em relação a isso? Eu me sinto bem ou eu fico assim, sabe, ticando de raiva? Tá? Então, é se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. Que é isso, tá? É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. Isso sempre, uma hora, vai acontecer. Ou eles precisarem da gente, ou a gente precisar deles. Então, é preferível que a gente assuma uma atitude mais pacífica para não criar uma situação de impossibilitar a reconciliação. Então, tem momentos em que a gente acha que tem razão, porque às vezes não é que a gente tenha razão, mas a gente acha que tá certo, a gente sempre acha que tá certo, né? Então, só que tem momentos que você vê que tudo tá conspirando para que você não seja, não receba a razão no que você está defendendo. Então, às vezes é o momento de você dar um passo atrás. E deixa o tempo agir. É melhor do que você entrar num conflito que depois você pode levar, às vezes, meses, anos para conseguir resolver. Porque não é fácil, determinadas coisas não são fáceis de resolver. Você primeiro tem que dominar a sua vaidade, dominar o seu orgulho, né? Aprender a se controlar, a vencer a si mesmo para poder ir lá e torcer. Então, é melhor que às vezes evite-se esse tipo de conflito, né? Que depois não vai levar a lugar nenhum. Então, abster-se em palavras e ações de tudo que pode prejudicar o outro. E isso nós temos a maior dificuldade. É isso que é a maledicência em relação ao outro. Porque quando alguém vem e fala mal pra gente de alguém que a gente gosta, de alguém que a gente ama, o que acontece? A gente pula na hora. Opa, peraí, não é bem assim. Agora, quando alguém vem e começa, né, a tecer comentários negativos sobre alguém que nós não gostamos, às vezes você não precisa nem dar concordar, né? Não precisa dar corda. Mas o fato de você dar ouvidos a isso para que essa situação se promova, isso já é uma coisa ruim. E isso já é condenável, tá? Nós estamos recebendo uma leva de espíritos que estão reencarnando aqui, tá? Essas nossas crianças aí, que elas têm uma. A gente nota que elas têm uma ética que é bem mais depurada do que a nossa. Porque elas vieram de esferas onde o crime deles não era igual ao nosso crime aqui, assassinato, roubo, não. O crime onde elas estavam eram aqueles crimes realizados através do pensamento. Era a inteligência mal conduzida, era a maledicência, era quando pessoas, sabe, se juntam para, sabe, se combinar coisas, puxar o tapete dos outros. Então, os crimes deles eram crimes morais, eram crimes éticos. Então, o que acontece? Você imagina essas criaturas que vieram para cá, para um planeta que é inferior ao deles. Para começar, que eles já vêm meio tristes porque eles perderam o paraíso deles, né? Então, eles chegam aqui e tem as facilidades que eles tinham lá, eles perderam todas. Então, aí eles chegam aqui e caem na mão de pessoas que moralmente não são muito éticas, entendeu? Então, qual é o perfil atual da humanidade terrena? Vamos falar da humanidade, como diz o outro, do afegão médio, né? Da humanidade terrena média, mediana, aquela que não tá lá nos píncaros da glória, mas também não tá no esgoto, na sarjeta da humanidade. Então, esse pessoal é aquele que já não faz o mal pro outro, ele não executa atos de maldade, mas ele ainda fala muito mal dos outros. Ele ainda julga muito. Ele tece julgamentos sem conhecer.
Ele fala coisas, ele pega uma coisinha que ele faz, entendeu? Então isso são defeitos éticos, são problemas morais que nós precisamos lapidar. E aí essas criaturas vieram de lá exatamente por cometer esse tipo de crime lá. Então quando chega aqui, eles estão caíram exatamente no tipo de ambiente que magneticamente atraiu eles para cá. Porque eles foram espalhados pelos mundos, tá? De acordo com a sua natureza, com a sua frequência vibratória. Então, esses que vieram para cá, ao invés de estarem sendo educados por nós, ao invés de estarem sendo orientados para não fazer esse tipo de coisa, eles caem no meio de pessoas que fazem isso. O que vai ser deles? Então, vai dizer assim, não fala mal dos outros, que é feio, não faz isso. Aí você ensina, mas daqui a pouco você vai lá e fala. E ele vê. E ele vê o que você está fazendo. Então, assim, aí para eles, o que acontece? Eles olham assim, isso para eles não é nada. Lá era crime, mas aqui não é nada. Aqui é perdoável. Porque você vai dizer assim, Roberto, falou mal do outro, fez uma piadinha, falou pelas costas, mas podia estar matando, podia estar roubando, né? Acontece que pro perfil da regeneração planetária, não vai ter mais o matando, roubando. Vai ser o falando mal do outro. Esse que vai ser o crime. Vai ser aquele que vai conspirar contra o outro. Vai ser aquele que vai fazer de tudo, tá? Para deixar o outro em maus lençóis, para ele ficar por cima. Então, esse perfil vai ser o perfil do criminoso na regeneração. E muitos que estão aqui agora no nosso planeta, nesse momento, pensando nos criminosos, tá? E não só os criminosos violentos, mas todo tipo de criminoso. Muitos deles, a maioria, tá? Eu diria, estão nas suas encarnações derradeiras aqui no nosso planeta. Não vai vir um meteoro que vai acabar com todo mundo, não. O tempo de encarnação de cada um vai ser respeitado. Porque Deus garante a eles o direito de se arrependerem até o último segundo da vida física. Esse direito é garantido a eles e a todos nós. Se nós temos esse direito, eles têm que ter também. Então, o que acontece? Quando eles desencarnarem, se não houver um arrependimento, se eles não voltarem atrás, se eles não retrocederem nos crimes, tá? Eles não continuam reencarnando aqui. Eles vão reencarnar num outro plano inferior ao da Terra. Inferior. Imagina o que é um plano inferior ao nosso. É um mundo sem invenções. É Idade Média para baixo, para menos. Eu arriscaria dizer mundo primitivo. Mundo das cavernas. Tá? Onde lá eles vão ter que usar a inteligência deles. E aí vão começar a vir aqui uma leva de espíritos que tem uma inteligência muito grande, mas eles ainda têm alguns probleminhas morais. E que nós vamos ter que começar a aprender a nos dominar, a nos autoeducar, a nos burilar, para poder sermos os orientadores dessas criaturas. Então, assim, eu lembro, assim, que eu tive uma situação na escola de uma aluna que ela pegou, estava mastigando o chiclete, pegou o chiclete e botou embaixo da carteira. Aí eu falei assim, fulana, você está colocando chiclete embaixo da carteira? Ela disse, não. Como não? Acabei de ver. Ela disse, não. Eu disse, peraí, eu não te vi tirar o chiclete da boca agora e colocar embaixo dessa carteira. Eu não vi você fazer isso. Ela falou, não. Eu falei, tá bom. Aí nisso,
Como eles eram formandos, estavam vendendo rifa para formatura, alguém perguntou assim: ô pronto, tu compra uma rifa, não, minto. Essa pessoa, ela pediu para comprar, se podia comprar rifa dela. Aí eu falei assim, aí alguém falou, pô, compra de mim também. Aí eu falei assim, vou ver se tem dinheiro. Aí ela, mas eu ofereci primeiro. Aí eu falei assim pra ela, tem chiclete embaixo da tua carteira ou não tem? Ela falou assim, não, acho que não. Eu disse, então assim, ó, eu vou olhar, se não tiver chiclete embaixo da tua carteira, eu vou comprar a rifa toda de ti. Aí eu ainda tive a pachorra, porque eu sou cara de pau. Tive a pachorra, me abaixar, olhei embaixo da carteira assim, tava chiclete, né? Levantei, fui lá, comprei dos outros e ela... Essa disse assim, ó, é um crime? Não. Mas é um desvio moral. É um desvio moral que para uma pessoa dos seus 15 anos, 14, 15 anos, tá? Se tu não coibir agora, isso vai... Entendeu? Então, assim, se fosse talvez uma outra pessoa que não tivesse essa coisa de esconder, de insistir, o que a pessoa ia dizer assim? Fulano, você botou o chiclete na... foi mal, professor. Pega, tira, bota no lixo, acabou. Foi um erro, mas não foi um crime. O que constitui o crime moral? É o insistir, entendeu? Insistir naquilo. E confrontar a pessoa que viu. Que para todos os efeitos, a pessoa que viu é que é a mentirosa. Então, nós estamos recebendo muitas dessas criaturas. Que também, se não se remodelarem moralmente, não estarão credenciadas para continuar reencarnando aqui. Também não vão. Para onde é que vão? Sei lá. Sei lá para onde vão. Mas isso é uma coisa que nós precisamos começar a pensar. Como é que tu vai chamar a atenção de uma criatura dessa se tu não der o exemplo? Então, assim, ó, tem coisas que nós estamos apontando nos nossos inimigos, nos nossos adversários, nos nossos desafetos, que são coisas que nós também fazemos. Então, nós temos que começar a analisar isso. O fato da pessoa não ser perfeita não é justificativa para a gente não tentar se melhorar. Perfeitos nós não somos e não seremos tão cedo. Nós ainda temos muita coisa, mas não é nem porque nós somos ruins, não é isso. É que nós temos muita coisa para nos aperfeiçoar. Nós temos muitos... Imagina, de toda a perfeição que há no universo para se atingir, nós não atingimos 1% ainda. Porque somos espíritos em treinamento. Mas vai chegar um momento em que nós vamos alcançar, começar a galgar esses degraus aí na perfeição. E vamos conseguir. Só que cada vez que nós galgamos um degrau, nós somos exemplos para aqueles que estão vindo atrás de nós. E nosso compromisso é carrear essas criaturas, levá-las junto conosco. É muito egoísmo você progredir, evoluir e não levar alguém consigo. Então você tem que levar alguém junto, tá? Então eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido até agora. Eu não consegui ver os comentários hoje, porque eu tive um probleminha aqui, tive que botar o celular deitado, é que eu não consigo ver os... Mas depois eu vou olhar ali, aí eu respondo por um, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Rogo a Deus e a Jesus, a todo o plano maior, que abençoe a todos, que proteja aqueles que nos amam, aqueles que nos apoiam, mas proteja, abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que não nos amam e nos perseguem. Tá tudo bem, uma hora nós vamos ser todos amigos, e a responsabilidade maior é de quem tem mais conhecimento. Então fiquem com Deus, até a semana que vem.